Saudações cristãs a todos os irmãos que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. No dia de hoje estaremos analisando um pouco sobre a vida de Joseph Smith Jr., o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, ok? A Igreja Mórmon chama ele de grande restaurador do Evangelho e não fundador, tá bom? Joseph Smith Jr., fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, trouxe vários ensinamentos bizarros e antibíblicos, né, totalmente antibíblicos, para a sua nova religião. Dentre os ensinamentos, podemos afirmar que ele dizia que a Bíblia, por exemplo, que é um dos livros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a Bíblia, né, entre aspas, né, que usa ela, né, entre aspas, tem o livro de Mórmon, né, e tem também mais duas literaturas, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, ok? Então essas quatro literaturas formam aí o que a Igreja Mórmon tem como base, né? Mas Joseph Smith Jr. acreditava que a Bíblia Sagrada era cheia de erros, ok? E ele ensinava também a pluralidade dos deuses, que não existia só o Deus da Bíblia, mas existia vários deuses. Ensinou também que o diabo, né? A Igreja Mórmon ensina que o diabo ele é irmão de Lúcifer, por mais incrível que pareça a teologia mórmon, né? Eles ensinam também a salvação dos mortos através do batismo de pessoas falecidas. Ensinou que eu e você podemos ser exaltados e chegar a como deuses através do Evangelho Mórmon, tá? E eles também acreditam no triteísmo, que é uma heresia, tá? Sobre a Trindade. A Trindade não ensina que existe três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que os três formam um só Deus, em essência, em poder, em eternidade. Mas a Igreja Mórmon acredita que o Pai é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e Jesus seria o outro Deus. Isso chama-se triteísmo, uma heresia condenada pela Igreja cristã no decorrer dos séculos. Bem, existem variados ensinos antibíblicos, que não é o foco aqui desse nosso estudo. Mas, ao meio de tudo isso, eles também afirmam que o livro de Mórmon é o mais correto da face da Terra, certo? Que o livro de Mórmon, junto com as suas literaturas, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor, são muito superiores à Bíblia Sagrada, tá bom? E eles admitem que o livro de Mórmon, ele tem erros. Incrível, né? O livro de Mórmon, mais correto que a Bíblia, mas admitem que tem erros. Veja este vídeo a seguir de um defensor do mormonismo e tire as suas conclusões. Mesmo da introdução do livro de Mórmon, existe uma página título, que foi traduzida diretamente das placas originais, onde o profeta Nefita disse o seguinte: "E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus. Não sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo." Em outras palavras, é afirmado logo no início que se o registro tiver algum equívoco ou erro, isso não desmerecerá necessariamente a palavra de Deus. O derradeiro escritor do livro de Mórmon, Moroni, advertiu-nos: "E se há falhas no registro, serão falhas de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma." Viu aí, né? Então, se tem erros no livro de Mórmon, olha, veja bem, são erros de homens e tal. Poxa, isso não justifica absolutamente nada, né? Insistir em que o livro de Mórmon é o mais correto da Terra e encontramos erros, e é que no livro de Mórmon que nós vamos encontrar salvação, é complicado, né? Veja o que diz esse slide aqui dos Mormons, né? Que eu coloquei aqui para vocês. No livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith,
Ok? Olha só o que está escrito. Declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular da nossa religião, e que um homem chegaria mais próximo a Deus vivendo os seus preceitos do que qualquer outro livro. Senhores e senhoras, então, no livro Ensinamentos do profeta Joseph Smith, que é esse livro que está aqui na minha frente, ele faz essa declaração bombástica, né? Agora, veja, o livro mais correto da Terra, ele tem erros inaceitáveis, tá? Como, por exemplo, chegar a dizer que Jesus nasceu em Jerusalém e não em Belém. Você pega aqui Amós, capítulo 7, por exemplo, aliás, Alma, capítulo 7, verso 10, você que é mórmon, você que não é mórmon, pode comprovar em Alma, no livro de Mórmon. Alma, capítulo 7, versículo 10 diz: E eis que nascerá de Maria em Jerusalém. Jerusalém, queridos, não era Belém, tá? Isso contraria totalmente as escrituras sagradas em Mateus capítulo 2, verso 1, que diz que Jesus nasceria em Belém, tá? Até o próprio mapa da igreja mórmon mostra a diferença de Belém com Jerusalém. Mas os mórmons, eles depositaram fé em Joseph Smith, que ele seria um profeta de Deus, porque é o que é ensinado pela religião mórmon. A ponto de nós verificarmos em Doutrinas e Convênios, está escrito uma revelação de que até perdoar pecados, Joseph Smith Jr. pode realizar através do Deus mórmon. Você duvida do que eu estou falando? Então, dá uma olhadinha aí nessa declaração, né? Em Doutrinas e Convênios, que também faz parte da sua literatura inspirada, diz que em verdade te digo, no caso o Deus mórmon dizendo, em verdade te digo, que tudo o que selares na terra será selado nos céus, e tudo o que ligares na terra em meu nome e pela minha palavra, diz o Senhor, será ligado eternamente nos céus, e todos os pecados que perdoares na terra serão perdoados eternamente nos céus. Acontece que essa revelação está sendo transmitida a José Smith. O Deus mórmon transmite esses ensinamentos a Joseph Smith Jr. E todos os pecados que perdoares na terra serão perdoados eternamente nos céus, e todos os pecados que retiveres na terra serão retidos nos céus. E novamente, na verdade te digo, e quem amaldiçoares ou amaldiçoarás, diz o Senhor, pois eu, o Senhor, sou o teu Deus. Doutrinas e Convênios, você pode conferir aí, 132, verso 46 e verso 47. Então nós vemos aí, nesta revelação de Doutrinas e Convênios, que Joseph Smith pode até perdoar pecados. Não é mais só Jesus Cristo, conforme diz a Bíblia, o único perdoador de pecados, mas Joseph Smith, aqueles que depositam fé, tem que acreditar em Doutrinas e Convênios, 132, verso 46 e verso 47. Inclusive, existe um hino em louvor a Joseph Smith Jr., né, que está no livro deles, que é um livro base, um livro de, vamos dizer assim, de doutrinamento da igreja, né? Pelo menos até alguns anos atrás era Princípios do Evangelho, o livro Mórmon. Está dizendo aqui, nessa edição que eu tenho, né, na página 330, hoje ao profeta louvemos. Hoje ao profeta louvemos. Então, o hino, ele enaltece o próprio Joseph Smith Jr. Olha só, idolatria ao profeta, o grande profeta mórmon. Ah, que interessante, hein? Talvez você que seja mórmon nunca ouviu falar nessas coisas. Mas segundo a religião que Joseph Smith Jr. fundou, tá? Ele se coloca como o último profeta que restaurou o evangelho de Jesus Cristo na terra. Da mesma forma como o Islã, né, o islamismo, acredita que Maomé
foi o último profeta de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que Joseph Smith Jr. foi o último profeta de Deus. Acontece que Joseph Smith Jr. fez variadas profecias, para não dizer erroneamente, ele fez 64 profecias. E 4 vezes ele disse nas literaturas mórmon: assim diz o Senhor. Então, evidentemente, quando um profeta do Antigo Testamento ele dizia assim diz o Senhor, ele não podia errar, porque se ele errasse somente uma, ele era considerado um falso profeta. E é justamente o que acontece com Joseph Smith Jr., né? Vamos colocar na mesa, pelo menos, não é o foco do nosso estudo aqui, vamos apresentar pelo menos uma profecia, né, que dá para nós averiguarmos de que ele errou, usou o nome de Deus em vão, ok? Profecia que foi publicada no Diário de Discursos, volume 9, página 71, volume 10 também, página 344 no inglês, tá? Volume 13 também na página 362. Dada a certeza de que essa profecia que ele citou iria se cumprir na geração de 1832, né? Nós vemos também expresso aqui em Doutrinas e Convênios, na seção 84, que você pode conferir aí, você que é mórmon, Doutrinas e Convênios, também registra, não só o Jornal Discurso, mas nós vemos aqui essa profecia dizendo que iria ser feito naquela geração, ia ser contemplado ali a Nova Jerusalém, ia ser feito a Nova Jerusalém naquela região dos Estados Unidos chamada de Missouri. Então vemos aí na seção 84, verso 2, 3, 4, diz que surgiria a Nova Jerusalém. Verso 3 da seção 84, a qual cidade será construída, a começar no terreno do templo, que foi designado pelo dedo do Senhor, nos limites ocidentais do estado de Missouri, dedicado à mão por Joseph Smith e outros com o que o Senhor se comprazia. Na verdade, esta palavra do Senhor, que a cidade da Nova Jerusalém será construída pela congregação dos santos, começando neste lugar, o lugar do templo, o qual será erigido nesta geração. Está aí justamente o contrário, né? Houve destruição das obras mórmons e não construção, conforme eles estão colocando aqui nessa seção 84. Basta você ir atrás e perceber esses fatos históricos. Mas não é o foco exclusivamente. Eu poderia aqui mostrar várias e várias falsas profecias de Joseph Smith Jr., mas o foco desse estudo seria o ocultismo de Joseph Smith Jr., né? Eu tenho aqui várias obras dos Mormons, né? Mas se você perceber, por exemplo, os ensinamentos do profeta da igreja Brigham Young, né, que é um livro da igreja Mormon, mostra aqui, por exemplo, na página 345, que Brigham Young recebeu a visita pessoal de Joseph Smith Jr. Olha que interessante, o espírito de Joseph Smith Jr. apareceu para Brigham Young. Você consegue lembrar mais ou menos o que seria isso? Sabe o que é isso? Espiritismo, meu querido. Sim, contato com espíritos de mortos, porque a Bíblia diz que não pode voltar o morto para ter contatos com vivos, ok? Se esse fato aconteceu, é porque são demônios disfarçados de pessoas falecidas. É o que acontece no espiritismo. Mas quando você entra nas literaturas dos Mormons, tá? Doutrinas de salvação e por aí vai indo, você começa a descobrir muito ocultismo, ok? Agora, veja, eu vou pegar para vocês aqui uma obra secular, ok? Chamada Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental. Uma obra que é considerada um clássico no meio do ocultismo, do esoterismo. E a obra de John Mitchell Greer,
que era um ocultista, tá bom? Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental, obra traduzida do inglês para o português. Tem um verbete aqui muito interessante, né? Nós temos aqui um verbete que é sobre Joseph Smith. Olha só que interessante, né? Religioso e político norte-americano, profeta e fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nascido numa família da zona rural de Vermont, educado no distrito inflamado do interior de Nova York, uma região famosa por manifestações religiosas e depois o berço do espiritualismo. Smith conheceu a prática da magia desde cedo. Seu pai, Joseph Smith, era radiestesista e caçador de tesouros. Olha, ele já herdou do pai seu ocultismo. Possuía, o pai de Joseph Smith Jr., uma adaga mágica gravada com o sigilo de Marte. E segundo o relato, pertencia a uma seita apocalíptica que previa um fim do mundo para 1802. Então veja, o que seria radiestesia, que foi praticado pelo pai de Joseph Smith e praticado pelo próprio Joseph Smith Jr. Bem, quando nós recorremos à enciclopédia, outra enciclopédia esotérica, tá? Desta vez de David Caparelli, tá? Você vai ter aqui o que significa radiestesia. Vamos ver? Resumidamente, seria o seguinte: pessoa sensível que possui a habilidade de perceber ou detectar a existência de correntes de água, veias de minerais e de outros elementos no interior da Terra. Para essa finalidade, geralmente é usada com uma varinha ou um galho de árvore de avelã em forma de forquilha, que faz o papel da coesão. Anteriormente era utilizada a denominação de rabidomante. Então faz parte do mundo oculto, né? Praticar a radiestesia. Muito bem, muito interessante. Agora, tanto ele praticava como o pai de Joseph Smith Jr. praticava, como Joseph Smith Jr., fundador do mormonismo, praticava também. Aos 13 anos de idade, Joseph Smith Jr., que é o filho, o fundador do mormonismo, já estava fazendo experimentos com varinhas de radiestesia e alguns anos depois começou a lidar com a vidência em bola de cristal. Muito interessante. Na adolescência, esteve envolvido ativamente em tentativas de localizar tesouros perdidos por meios mágicos ou espirituais e foi parar na justiça. Olha só, ele foi parar na justiça americana em 1826 e em 1830 por causa de leis que classificavam magos e videntes como pessoas desordeiras. Ao que parece, estudou magia com Luman Walters, um médico e caçador de tesouros que estudou magnetismo animal na Europa. Rapaz, que currículo, hein? Nada disso era incomum nessa região onde ele cresceu, de Nova York ali. No interior de Nova York ficou conhecido, como pela magia popular, radiestesia e caça ao tesouro durante os séculos XVIII e no início do século XIX. Os estudiosos documentaram dezenas de praticantes de magia ativos na região durante a juventude de Joseph Smith. Em 1820, com 14 anos, Smith teve a sua primeira visão, no qual uma coluna de fogo desceu sobre ele e uma voz divina disse-lhe que seus pecados tinham sido perdoados e advertiu que não deveria seguir nenhuma seita já existente, que ele, evidentemente, ia criar a verdadeira. Em 1823, numa segunda experiência visionária, o anjo Moroni apareceu diante dele e lhe falou de placas de ouro escondidas na colina próxima ali de Nova York. Moroni apresentou-lhe diversas condições que deveriam ser obedecidas antes que as placas pudessem ser obtidas. Smith levou 4 anos para cumprir as condições, mas segundo o seu testemunho e de outros membros da família, nas primeiras horas de 22 de
setembro de 1827, ele e a sua esposa Emma Smith conseguiram as placas. Smith traduziu as placas que estariam escritas em egípcio reformado. E é interessante que os egiptólogos, eles não conhecem esse tal de egípcio reformado. Será que os caras eram calvinistas? Ninguém conhece esse egípcio reformado. Ele traduziu as placas que estariam escritas em egípcio reformado por meio de um par de bolas de cristal. Olha só, usou uma bola de cristal e os ensinamentos dos mormons identificavam com os bíblicos, Urim e Tupim. O resultado da tradução foi o Livro de Mórmon, publicado em 1830, senhores. Em 1830 se publica isso aqui, que na verdade eu vou esclarecer em outra ocasião o que é o Livro de Mórmon. Mas foi publicado em 1830 e logo criada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que também foi fundada no mesmo ano. Aos 14 anos seguintes, a igreja expandiu-se bastante. Smith levou seus seguidores ao interior de Nova York, para Iowa e depois para Nauvoo, Missouri, em busca de um lugar que ficariam salvos das perseguições religiosas. Em 1844, ele foi assassinado por uma multidão. E eu vou explicar isso para vocês, o porquê que ele foi assassinado. E a Igreja Mórmon coloca ele como mártir, mas na verdade ele atirou em pessoas, viu? Ele não é mártir, não. Mártir não fica atirando nos outros, antes tentando salvar a própria pele. Mas ele foi morto em 1844, em Missouri, nos anos de 1830. E sua morte, Smith recebeu mais de 100 novas revelações, estabelecendo a maior parte da teologia e da prática mórmon. Para finalizar, nesse conjunto de ensinamentos, incluía os rituais de dotação do templo, uma série de cerimônias de iniciação que, segundo os mormons, seria a forma original dos antigos mistérios, que muitos estudiosos não mormons acreditavam que foram copiados da maçonaria. Grave bem, foram copiados da maçonaria. Smith estudou a Cabala, também estudou a Cabala com Alexandre Neimbar, um judeu albasiano que se mudou para a Inglaterra, converteu-se primeiro para o cristianismo e depois para o mormonismo, mudando-se para Nauvoo, Illinois, e tornou-se amigo do profeta Mormon. Estudou junto, então, Cabala lá. Esse judeu publicou uma série de artigos na publicação periódica Mormon. Olha só, ele fez vários artigos na publicação periódica Mormon, explicando elementos da doutrina cabalística. Olha que coisa! E citando longos trechos de importantes obras cabalísticas como o Zohar. Muitos dos conceitos da teologia mórmon parecem ter vindo dessa fonte. Após a fundação de sua igreja, a carreira de Joseph Smith parece ter incluído muito pouco ocultismo prático após a fundação. Mesmo assim, evidências sugerem que o seu envolvimento precoce com o esoterismo não desapareceu totalmente. Na época de sua morte, foi encontrado um medalhão junto ao seu corpo. Fotos do medalhão, que ainda existe, mostram que era um talismã padrão de Júpiter. Mostra que era, então, esse talismã esotérico, hein? Tal como descrito nos textos de Cornélio Agripa. Meus queridos amados, olha, vou dizer para você, hein? Negócio feio de ver, feio. Dicionário Enciclopédico do Pensamento Esotérico Ocidental. Depõe contra o fundador do mormonismo. Ok? Talvez você que é mormon praticante raciocine da seguinte forma: meu amigo, você está lendo um material ocultista, esotérico, que pode dizer o que quiser, críticas a gente ouve o tempo todo, né? Pode um mormon falar isso aí, mas perceba que eu iniciei com documentos da própria Igreja Mórmon, com as profecias, uma das profecias de Smith, e com as afirmações de pesquisadores mormons. Agora, estou terminando com uma obra ocultista de referência dentro da ala
esotérica e ocultista, e aponta Joseph Smith que tinha de fato envolvimento não só com a maçonaria, mas com o ocultismo mesmo, né? Então, eu tenho aqui uma xerox, se você não quer acreditar, né, no que você está vendo aí, uma xerox de um documento Mormon, tá? Que está em inglês e que eu faço questão de deixar no final deste estudo para você que do Speak English, né? Você que estuda inglês aí, você dá uma olhadinha que está escrito aqui nessa xerox que eu tirei pessoalmente da História da Igreja em inglês, volume 4, página 550 e 551, que perguntaram para Joseph Smith sobre a maçonaria. E ele realmente diz que realmente ele participava de templos mormons e que ele era mormon. Então, isso realmente prova, meu querido, que a enciclopédia ali não está falando falácias, mas está falando realmente provas contra Joseph Smith Jr. e afirmando que ele era, de fato, um seguidor do esoterismo e do ocultismo, além das suas falsas profecias que veremos nos próximos estudos. Ok? Eu espero que você que seja mormon, ou você que não é mormon, possa entender que só Jesus Cristo é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá? E Jesus também, o próprio Jesus, ele alertou sobre os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 14, que você pode ler na sua Bíblia, Jesus alertando sobre os falsos profetas que enganariam a muitos. No próximo estudo também irei mostrar 3 maneiras pelas quais deve ser julgado um profeta de Deus. Então, meus queridos, eu acho que ficou claro de que Joseph Smith era um ocultista, uma pessoa envolvida com a maçonaria e aquelas pessoas que depositam fé nele, entendeu? Como profeta, estão realmente em um estado perigoso diante do Deus bíblico, ok? Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo estudo e que possamos nos encontrar com a graça de Deus. Fique na paz. Amém.